A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o mundo, tentando controlar o que acontece, o que os outros fazem, o que os outros pensam, tentando prever o futuro, evitar problemas, garantir que tudo saia exatamente como planejado. E ainda assim, vivem ansiosas, frustradas, constantemente decepcionadas, porque no fundo, existe uma verdade simples que poucos aceitam. Você não controla quase nada. Você não controla o que os outros pensam de você. Você não controla as circunstâncias da sua vida. Você não controla o tempo, os imprevistos, os acontecimentos inesperados. E mesmo assim, você insiste em tentar controlar tudo isso. E é exatamente isso que te desgasta. O estoicismo começa com uma ideia extremamente simples, mas profundamente transformadora. Existe uma divisão na vida, o que está sob o seu controle e o que não está. E a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário do que deveria. Elas ignoram aquilo que podem controlar e gastam toda a energia tentando controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. Você não controla o que acontece com você, mas controla como você reage. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla a forma como interpreta isso. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E isso parece simples, mas não é fácil. Porque controlar a si mesmo exige algo que a maioria evita: responsabilidade. Significa parar de culpar o mundo, parar de culpar os outros, parar de esperar que as coisas mudem para que você finalmente fique bem. Significa entender que a sua paz não depende do que acontece, mas de como você escolhe lidar com isso. E é aqui que começa a verdadeira prática estoica. Controle não é sobre reprimir emoções, é sobre não ser dominado por elas. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, isso é inevitável. Mas o que você faz depois disso, isso é escolha. A maioria das pessoas sente algo e imediatamente reage, sem pensar, sem refletir. Elas se tornam escravas do próprio impulso. Um comentário negativo e o dia inteiro está arruinado. Um problema pequeno e tudo vira um caos, uma frustração, e já não conseguem mais se concentrar. Isso não é falta de força, é falta de controle. E o controle começa nos pequenos momentos, na forma como você responde quando algo dá errado, na forma como você lida com o desconforto, na sua capacidade de continuar mesmo quando não está com vontade. Porque a verdade é que a disciplina não aparece quando é fácil, ela aparece quando é difícil. E é aí que a maioria falha. Elas querem ser disciplinadas quando estão motivadas, querem ser fortes quando estão bem, querem ter controle quando tudo está favorável. Mas isso não é controle, isso é conveniência. Controle de verdade aparece quando você não quer, e mesmo assim, faz. Quando você está cansado e continua. Quando você está frustrado e não perde a direção. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque quando você desenvolve esse tipo de controle, você se torna menos reativo. As coisas não te abalam com a mesma intensidade. Você não se perde em qualquer situação. Você ganha uma estabilidade que a maioria nunca experimenta. E essa estabilidade não vem de fora, ela vem de dentro. O estoicismo ensina que a sua mente pode ser treinada, que você pode aprender a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, que você pode criar um espaço entre o que acontece e a sua reação. E nesse espaço, existe poder, porque é ali que você escolhe. Você escolhe não responder com raiva. Você escolhe não agir por impulso. Você escolhe manter a calma quando seria fácil perder o controle. E isso não acontece de uma vez. É prática. É todos os dias.
É perceber quando você perdeu o controle e ajustar. É perceber quando reagiu mal e melhorar na próxima. É um processo contínuo. E ao longo do tempo, isso constrói algo extremamente raro: autodomínio. E autodomínio é liberdade. Porque quando você não é controlado pelas suas emoções, você não é controlado por nada. Nem pelas circunstâncias, nem pelos outros, nem pelos seus próprios impulsos. Você começa a viver com mais clareza. Suas decisões ficam mais precisas. Seus erros diminuem. Sua energia deixa de ser desperdiçada em coisas que não importam. E talvez o mais importante, você encontra paz. Não uma paz baseada em tudo estar perfeito, mas uma paz baseada em você estar estável, mesmo quando as coisas não estão bem. E isso muda tudo, porque a vida nunca vai ser perfeita. Sempre vai existir problema. Sempre vai existir imprevisto. Sempre vai existir algo fora do seu controle. Mas quando você tem controle sobre si mesmo, isso deixa de ser um problema. Você não precisa mais que tudo esteja certo para estar bem. E isso é liberdade. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o mundo para se sentir melhor. O estoico faz o oposto. Ele muda a si mesmo. Ele não espera que as coisas fiquem fáceis. Ele se torna mais forte. Ele não espera que os problemas desapareçam. Ele aprende a lidar com eles. Quando você começa a perceber isso, algo curioso acontece. Você começa a notar o quanto da sua vida era reação e não escolha. Você percebe que, por muito tempo, não estava vivendo de forma consciente, apenas respondendo ao que acontecia ao seu redor. Alguém falava algo e você reagia. Algo dava errado e você se frustrava. Algo não saía como esperado. E você perdia o equilíbrio, como se estivesse sempre sendo puxado, sempre sendo levado, sempre sendo controlado por algo externo. E isso é mais comum do que parece. A maioria das pessoas acredita que está no controle, mas na verdade está sendo controlada o tempo todo. Controlada por emoções, controlada por impulsos, controlada por hábitos que nem percebe que tem. E é por isso que o estoicismo insiste tanto em algo que parece simples, mas é extremamente difícil. Consciência. Perceber o que está acontecendo dentro de você antes de agir. Porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço existe a possibilidade de escolha. Mas a maioria das pessoas nunca acessa esse espaço, porque reage rápido demais, sem parar, sem observar, sem questionar. E quanto mais você vive assim, mais automático você se torna. E quanto mais automático você se torna, menos controle você tem. É um ciclo, mas esse ciclo pode ser quebrado, e ele começa com algo pequeno: pausar antes de responder, pausar antes de reagir, pausar antes de tomar uma decisão, pausar, e nessa pausa, observar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está prestes a fazer, e aí, escolher. Pode parecer simples, mas essa pequena mudança transforma tudo, porque você deixa de ser levado e começa a conduzir. Você deixa de ser impulsivo e começa a ser intencional. E isso, ao longo do tempo, cria uma diferença enorme. Porque controle não é algo que aparece de repente. É algo que se constrói, momento a momento. Em pequenas decisões, em pequenas escolhas, em pequenas resistências. Resistir ao impulso de responder de forma agressiva. Resistir ao impulso de desistir quando está difícil. Resistir ao impulso de buscar conforto imediato. E quanto mais você pratica isso, mais forte você se torna. Não externamente, mas internamente. E essa força é silenciosa. Não precisa ser mostrada. Não precisa ser provada. Mas está lá, na forma como você reage,
na forma como você se mantém estável, na forma como você não se deixa levar por qualquer coisa. E é nesse ponto que você começa a perceber algo importante. A vida continua sendo imprevisível, as coisas continuam dando errado, as pessoas continuam sendo difíceis, mas você já não é mais o mesmo. Você não se abala com a mesma facilidade. Você não perde energia com as mesmas coisas. Você começa a escolher melhor onde colocar sua atenção. E isso muda completamente a qualidade da sua vida. Porque, no final, sua vida é aquilo que você presta atenção. Se você presta atenção em problemas, sua vida se torna um problema. Se você presta atenção em frustrações, sua vida se torna frustrante. Mas se você aprende a direcionar sua atenção, você muda a sua experiência. E atenção é algo que você pode controlar. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando tudo parece difícil, você ainda pode escolher onde focar. E isso é poder. Não o tipo de poder que controla o mundo, mas o tipo de poder que controla a si mesmo. E esse é o único que realmente importa. Porque quando você tem isso, você não depende de condições perfeitas para funcionar bem. Você não depende de motivação. Você não depende de aprovação. Você não depende de nada externo para manter sua direção. Você simplesmente continua. E isso é raro. A maioria das pessoas começa e para, motiva e desanima, decide e desiste, porque está sempre esperando algo externo sustentar o que deveria ser interno. Mas o estoico entende algo diferente. Ele entende que constância não vem de emoção, vem de decisão. Uma decisão repetida, todos os dias, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando não é confortável, mesmo quando ninguém está vendo. E isso cria algo extremamente poderoso. Confiança em si mesmo. Não aquela confiança baseada em resultados, mas baseada em comportamento. Você confia em si porque sabe que vai fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias. E isso muda tudo. Porque quando você confia em si mesmo, você não teme tanto o futuro. Você não depende tanto de garantias. Você não precisa que tudo esteja certo para seguir em frente. Você simplesmente segue. E isso traz uma tranquilidade que poucas pessoas conhecem. Uma tranquilidade que não vem da ausência de problemas, mas da presença de controle. Controle interno, estabilidade interna, clareza interna. E quando você chega nesse ponto, você percebe algo que muda completamente sua visão. Você nunca precisou controlar o mundo. Você só precisava parar de ser controlado por ele. E isso sempre esteve ao seu alcance.